Muitos estavam animados com aquilo que ouviam de Jesus e aquilo que viam de Jesus. E diz o texto que muitos creram em Jesus, mas Jesus diz o texto que não se fiava neles, porque Jesus conhecia a natureza humana, sabe como nós somos, sabe como a gente é fogo de palha, que se anima num dia e no outro dia não consegue praticar aquilo que prometeu, aquilo que planejou, aquilo que quis tanto fazer. Jesus, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, como fala o Salmo 103, o verso 14. Ele sabe de quantas vezes Davi mesmo, ao cobiçar Batseba, tentou disfarçar esse pecado, tentou esconder o adultério, tentou encobrir, tentou de todas as formas que ninguém soubesse o que estava acontecendo. Jesus sabe dessa nossa natureza. Então, aqui está o início do ministério de Jesus, e já muitas pessoas estavam muito empolgadas com aquilo que Jesus falava e fazia, todos os sinais que ele fazia. Isso mexia no coração das pessoas, mas Jesus sabia que lá na frente viriam problemas, viriam dificuldades, e as pessoas negariam Jesus, as pessoas trocariam Jesus. Jesus, ele olha para nós e ele nos conhece. É interessante assim que você olhe para você mesmo e veja quantas vezes você já fracassou, quantas vezes você já planejou, entregou o coração a Jesus, entregou partes da tua vida a Jesus, coisas que você não consegue vencer, você entregou a Jesus e depois você tomou as rédeas de novo e não deu certo, não funcionou. Jesus, quando fala a respeito daquela semente que cai à beira do caminho, o coração é tão duro, a terra é tão dura, aí os passarinhos vêm e comem aquela semente e ela não entra nesse coração. E à beira do caminho tem tanto entulho, tem tanta porcaria, tem tanta coisa ali, e não tem espaço para essa semente germinar. Depois outras sementes foram lançadas em outros tipos de coração, de terreno, um terreno pedregoso, pouca terra, mas enquanto estava chovendo estava muito bom, mas depois que parou de chover, era pouca terra e logo acabou a água e aquela árvore bonitinha, aquela planta bonitinha murchou e secou, porque veio as dificuldades, veio as críticas, veio as tentações e a pessoa não aguentou. Também aquele que a semente caiu, onde tinha outras plantas, outras árvores, e aí logo fez sombra nessa pequena semente, e aí ela não conseguia desenvolver por causa da sombra, e sempre foi ficando pequenininha, sempre pequenininha, mirradinha, sem força, anêmica, sem ânimos, sem alegria. Por quê? Porque tinha outras árvores fazendo sombra, e o sol não chegava nelas para revigorar as forças. Então, às vezes, a pessoa está tão fascinada com as coisas, e tem tanta coisa para fazer, e aí não tem tempo para Jesus. Tão ocupada ou tão ocupado e não tem tempo para Jesus. Então aí dá para a gente estar olhando várias coisas a respeito do coração humano. E se a gente olhar assim para trás, a gente vê assim, mães abandonando filhos, a gente vê médicos não tratando de doentes porque são pobres e não podem pagar, né? A gente vê crianças sendo jogadas pela janela. Então, às vezes, a pessoa está com medo de Jesus, está com vergonha de Jesus. E Jesus, quando ele
multiplica os pães, diz o texto assim que Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu daquela multidão. E ele diz assim, essa multidão é como ovelha que não tem pastor. Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabe da nossa fraqueza. E Ele quer viver dentro de nós. Ele quer ser a nossa força, para que a gente possa ter energia para resistir às trevas. Ele olhou aquela multidão e viu, eles não têm pastor que guie. Eles estão perdidos, confusos. Eles aceitam qualquer coisa. E na dúvida, vai em qualquer lugar. Eu lembro de um homem que estava morrendo de AIDS e ele fez um pacto com as trevas. E eu perguntei assim, mas por que o senhor fez esse pacto? Ele respondeu, e foi algumas horas antes dele morrer, ele disse assim, de onde vier a cura, eu aceito. Não importa de onde venha a cura, eu preciso da cura. Esse era o desespero em relação à morte. Essa mesma multidão que comeu o pão que Jesus multiplicou, depois gritou para Jesus ser crucificado. Então, ela não permanece fiel sempre. E diz o texto que Jesus conhece essa multidão. Jesus conhece o coração humano. Jesus conhece a falsidade humana, que agrada com os lábios, mas o coração está longe. Lá em Isaías 9, verso 2, que nós lemos a respeito do Natal, fala assim, do povo que estava em trevas, viu grande luz, que estava na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Isaías estava falando dessa multidão, desse povo que está sofrendo, que não tem um pastor para guiar, não tem luz para que possa enxergar. Em João capítulo 1 ele fala assim, que veio João Batista para pregar a respeito da luz que é Jesus. Diz o texto, ele não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. Porque Jesus é essa luz que pode abrir os nossos olhos para nós conhecermos a nós mesmos e sabermos quem nós somos e não fazermos parte dessa multidão que uma hora come o pão que Jesus multiplica e outra hora grita, crucifica-o. Por quê? Porque não sabe para onde vai, não tem definição na sua vida. Então, Jesus ele veio para abrir os nossos olhos, tirar a cegueira da nossa vista. Queria que vocês abrissem também lá em João 12. João 12, o verso 42. E o verso 43. João 12. Vamos ler todos juntos? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui é mais uma situação parecida com João 2. Muitos das próprias autoridades creram em Jesus, mas não é aquele crer que salva. Como lá em João 2, também não é o crer que salva. Creram porque acreditaram naquilo que viram. Acreditaram que Jesus fazia sinais e que era bonito aquilo que Jesus fazia, era bonito aquilo que Jesus falava, mas aquilo não entrou no coração. Existe uma diferença entre acreditar e confiar. Acreditar, você sabe que Jesus morreu por você. Sabe que Jesus morreu numa cruz. Sabe que deu a sua vida.
Mas confiar é você realmente receber isso na tua vida. É Jesus andar dentro de você e ser Senhor da tua vida. É difícil confiar porque quando você confia em Jesus, você tem que abandonar outras crenças, algumas vontades humanas. Tem que abandonar esse veneno da antiga serpente que está dentro de nós. Então, às vezes a pessoa faz negócio assim, eu vou à igreja, eu gosto do que se fala lá, eu gosto das músicas, eu gosto do povo, mas a pessoa não confia em Jesus, não entrega de fato a sua vida a Jesus, porque não quer perder as vantagens que tem lá no mundo, a forma de negociar, a forma de brincar, a forma de se divertir, a forma de namorar, a forma de ganhar dinheiro, e não quer perder essas formas, e aí não consegue entregar de fato o coração a Jesus. E muitos que estão tentando agradar os dois senhores, acabam nunca tendo Jesus no seu coração, porque Jesus disse assim, não tem como você servir a Deus e servir às riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. E quem tenta agradar esses dois senhores, só vai agradar as riquezas, só vai agradar o seu egoísmo. E aqui fala assim de autoridades que tinham o seu cargo, tinham a sua posição lá em Jerusalém, e que se eles realmente confessassem Jesus como Senhor, eles seriam expulsos da igreja dos judeus, e eles seriam expulsos de Jerusalém, eles perderiam o emprego. Então, muitas vezes a pessoa acredita em Jesus, mas se ela tivesse que perder o emprego, aí ela pensaria duas vezes. Se ela tivesse que crer em Jesus, mas crer em Jesus, confiar em Jesus, implicava em não tomar tal vacina, de repente muita gente iria tomar tal vacina num determinado tempo, porque tem medo de morrer. Mas aquele que tem Jesus não tem medo de morrer. Então não ficaria refém de uma possibilidade de morrer. E aqui eles ficaram reféns de uma posição social, reféns de um salário, de um status. Então eles acreditavam em Jesus, mas não confiavam em Jesus. Então de fato eles não nasceram de novo, e naquele momento, se eles morressem, então eles iriam para o inferno. Porque de fato Jesus não entrou no coração. Eles poderiam ser frequentadores da igreja, mas Jesus não era frequentador do coração deles. Jesus não era Senhor do coração. Há uma diferença muito grande sobre isso. O Salmo 103, o verso 14 que a gente falou, diz: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Sabe que a gente tentaria disfarçar, sabe que a gente tentaria encobrir o pecado, tentaria agradar os dois senhores. A gente faz propósitos e depois não coloca em prática aquele propósito, faz votos e não consegue pôr em prática, faz planos e não consegue viver aquele plano, pela própria dureza do coração. Ali quando nós estávamos em oração, o Alisson estava falando assim, que ele foi visitar as cataratas do Iguaçu, e ele ficou admirado assim que tinha uma mulher que estava lá e ela glorificava a Deus e disse: Deus, o que o Senhor fez aqui é maravilhoso. Então ela estava reconhecendo a glória de Deus
na criação de Deus, num espetáculo como é as Cataratas do Iguaçu. No entanto, existem muitas pessoas que vão lá e não conseguem glorificar a Deus. Vem aquele espetáculo, mas vem que é um monte de água que a mãe natureza fez, ao acaso ainda, sem um planejamento, sem uma convicção, sem uma ideia pré-estabelecida por trás de tudo aquilo. Isso existe muita gente que acredita tudo assim. E o nosso coração, ele é tendente a ser incrédulo, como essas pessoas também. Mas se a pessoa parasse para pensar melhor, ela começaria a ver que existe um processo, que existe um planejamento em tudo que Deus fez. Eu tenho ido muitas vezes lá para o Mato Grosso, porque moram minhas irmãs lá, meu irmão. E uma coisa que eu prestei atenção é que são 5, 6 meses que não chove. Mas a terra, ela fica muito dura. Se você pegar uma cortadeira, você não consegue fazer um buraco para colocar um palanque. É muito dura. E nos 5, 6 meses de chuva, então, fica bem molinha. Daí dá para fazer muitos buracos, fácil. E eu fiquei pensando, mas por que isso? E Deus tinha tudo planejado. Porque quando vem o tempo que não chove e o sol é muito forte, ele vai evaporar toda aquela água das chuvas. Aí Deus fez um sistema para selar. E a água se mantém lá embaixo e não evapora, mesmo que tenha muito calor. Porque a terra em cima, ela sela e não evapora. Então ficam fontes de água lá embaixo, que é muita areia. Então tem depósitos como se fosse uma grande espuma, cheia de água, e aí sai aquele córregozinho pequeno, mas ele passa anos e anos, seja com chuva ou pouca chuva, sempre está na mesma quantidade de água, e pode dar meses e meses de seca, aquele córrego está no mesmo volume, porque foi uma coisa planejada. Gente, a existência do sal não é só para dar sabor ao alimento, mas, gente, toda essa água do mar, se não tivesse sal, a terra já tinha sido destruída por tantas bactérias, tantos micro-organismos, mas sai aqui os rios infectados desses bichinhos, quando eles entram lá no mar, eles vão morrer todos, porque o sal vai matar tudo. E o sal faz uma limpeza constante no nosso planeta, para que haja vida na terra. Esse sal não deixa a água congelar onde é lugar muito frio, como nos polos. E há correntes marítimas que saem da água fria, vai lá onde é calor, vem de onde é calor, vem para onde é frio e mantém uma temperatura melhor no planeta inteiro. Você sabia disso? E o sal faz isso. E a gente poderia ir falando sobre tanta coisa que a gente podia glorificar a Deus naquilo que Deus criou. Porque a obra da criação de Deus glorifica o seu Criador. E se a gente parasse para olhar aquilo que Deus fez, nós teríamos muitos motivos para glorificar a Deus. No entanto, Deus conhece a nossa estrutura, sabe da nossa incredulidade, sabe da nossa dureza de coração. No próprio Salmo 103, ele diz assim que Deus, Ele não repreende perpetuamente. Ele não vai ficar
ficar te julgando perpetuamente. Ele não vai ficar usando a vara perpetuamente, porque senão a gente não aguentaria, por causa da nossa pequenez, fragilidade do nosso pecado. Porque constantemente pecamos contra Deus e constantemente precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, a gente precisa orar para Deus. Deus, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas daquilo que o Senhor está fazendo, da tua criação, enquanto tantas pessoas estão diante da criação de Deus e não conseguem glorificar. Mas você pode orar para Deus. Deus, tira o véu dos meus olhos. Tira aquilo que está me cegando. Tira o tampão do meu ouvido que eu não estou ouvindo o Senhor falar. Dá entendimento àquilo que o Senhor está falando. Eu não consigo compreender a tua palavra. A Bíblia diz, Deus diz, que a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Então, para você poder compreender a palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo, que te dê compreensão e abra o teu entendimento, ilumine a tua mente, para que ela faça sentido na tua vida. Porque se Ele não fizer esse milagre, você entra aqui e saia daqui da mesma forma que entrou, e ela não edifica o teu coração, ela não modifica a tua vida. O texto diz, Jesus conhece a natureza humana, Ele sabe da nossa incredulidade, Ele sabe que seria tendência natural do Gabriel entrar aqui na igreja e sair daqui do mesmo jeito que entrou, e não ter percebido nada do que Deus falou, porque entra com um tampão no ouvido e sai com o mesmo tampão no ouvido, quando Deus tem poder de tirar o véu, tem poder de tirar esse tampão, de podermos ouvir aquilo que Deus está falando. Não precisamos fazer parte dessa multidão, daqueles que estavam tão felizes com os milagres de Jesus, mas Jesus diz, eu não consigo confiar neles, porque eu sei como é que eles são. Eles ficam felizes agora, amanhã eles já estão aborrecidos, amanhã eles já estão murmurando, amanhã eles já estão falando mal, amanhã eles já estão culpando Deus disso ou Deus daquilo, e estão seguindo outros deuses. Amanhã eles estão servindo o seu egoísmo, buscando a sua própria glória, porque Jesus conhece a nossa estrutura. Então, eu oro para que a gente consiga de Deus que Ele abra os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso entendimento, para podermos perceber aquilo que Deus está fazendo e não ficarmos nem sucumbindo e montando montanhas e olhando para os problemas e só vendo o mundo de uma forma negativa, crítica, sem conseguir ver aquilo que Deus está fazendo. Isso é um milagre, né? E a gente precisa crer nesse milagre. Amém?